Oi, professor, pode responder minha dúvida? O que acontece se um humano ou um ser sobrenatural perde toda a sua força de vontade? Outra pergunta: onde eu posso acompanhar o desenvolvimento do Rio de Janeiro by Night? Força de vontade no RPG de Vampira Máscara vai representar a determinação do personagem, a sua resiliência psicológica, principalmente se for vampiro, em resistir aos impulsos da besta interior. A besta interior, que é basicamente a personificação do horror e do instinto predatório que um vampiro passa a possuir depois que ele é transformado. E nas edições anteriores ao Vampira Máscara quinta edição, por exemplo, na V3 e na V20, a força de vontade ela é bem mecânica, direta e agressiva, sendo pontos que eu vou gastar e vou regenerar ao longo da aventura. Quando você pega a sua ficha de Vampira Máscara lá, da V3 ou da V20 para jogar, você vai encontrar lá força de vontade dividida em duas linhas, uma formada por bolinhas e outra formada por quadradinhos. As bolinhas são a sua força de vontade permanente e os quadradinhos são a sua força de vontade temporária, que é aquela que você vai gastar durante a aventura. Então vai ser mais ou menos uma atividade ali de gerenciamento de recursos, onde você vai gastar sua força de vontade temporária ao longo da aventura para ter alguns benefícios. E vai fazer alguma coisa durante a aventura para recuperar essa força de vontade. E as regras do uso de força de vontade muitas vezes são cruciais para a sobrevivência do seu personagem. Aqui a força de vontade é gasta e aí você pode ter um sucesso automático, o que vai eliminar as chances de ter uma falha crítica, por exemplo. Você pode usar a sua força de vontade para ignorar penalidades ali na sua vitalidade, quando você está espancado, ferido gravemente e você tem uma penalidade de dados na sua parada de dados. Você pode ignorar por uma cena gastando sua força de vontade e você pode usar a sua força de vontade para resistir aos impulsos da besta quando a gente está falando de vampiro e também para resistir a ataques mentais. E algumas disciplinas, no caso de vampiro, vai estar lá na sua descrição que para serem ativadas precisa do gasto de força de vontade. E ficar sem força de vontade temporária faz de você uma vítima fácil para ataques mentais, você não vai ter como se defender e vai ficar suscetível à besta. Qualquer coisa ali que faça você entrar em frenesi, você vai entrar em frenesi com facilidade porque você não vai ter mais seus pontos de força de vontade para gastar. E interpretativamente você vai virar um zumbi social, fazendo as coisas ali sem vontade nenhuma. Apático, sua bateria social esgotou. E você vai recuperar a sua força de vontade descansando ou interpretando a verdadeira natureza do seu personagem. Na sua ficha você tem comportamento e natureza, onde natureza é aquilo que verdadeiramente você é e comportamento é aquilo que você quer que as pessoas te vejam como aquilo. Então você vai ter que jogar ali e interpretar a sua verdadeira natureza para poder conseguir pontos de força de vontade. Ou se o mestre quiser te dar pontos de força de vontade por uma vitória crítica que você tenha ali durante a aventura. Já a força de vontade permanente, ela é basicamente o seu tanque, o quanto você pode ter de força de vontade para gastar durante o dia na sua forma temporária. Então ela ali é a sua reserva, o seu tanque reserva, até onde você pode encher de força de vontade. Quando você toma um dano permanente de força de vontade, é porque você teve um trauma psicológico muito grande ou um ataque espiritual. E durante todos esses anos jogando Vampira Máscara, eu nunca vi ninguém zerar a sua força de vontade permanente. Mas, caso chegue nessa situação de você zerar a sua força de vontade permanente, você perdeu seu personagem. Seu personagem vai entrar num coma, vai estar em estado vegetativo. Ou no caso de um vampiro, além de entrar em coma, você também pode ser simplesmente dominado pela besta. Agora você vai virar um antagonista. Já no V5, a força de vontade é uma variável do qual você toma dano ao longo do jogo. E ela faz com que o vampiro possa controlar o seu destino. Aqui você vai sofrer danos
na força de vontade, devido ao estresse mental que você possa possuir ou um ataque mental direto em você. E também você pode sofrer dano na força de vontade, fazendo com que você possa rolar 3 dados da sua parada de dados novamente. E quando você enche ali a sua barrinha de dano, tomou todos os danos da força de vontade, você vai ficar no estado de debilitado. E esse estado faz com que você tenha penalidades na sua parada de dados. Você vai perder dados ali quando você for jogar. Fora que você também vai ficar vulnerável a novos ataques mentais e também vulnerável a ficar suscetível à besta interior que vai te controlar porque você tomou teu dano ali total na sua força de vontade. E se você continuar a tomar dano, esse dano vai ficar agravado. E aí as coisas vão complicar para o seu lado, porque você pode ganhar ali perturbações. Sim, perturbações mentais severas que vão te acompanhar para o resto da aventura. E aqui, para recuperar a força de vontade, também é descansando ou buscando o seu desejo ou a sua ambição. E ninguém perguntou, mas no V6, no alfa do V6 que a gente tem aí para baixar para poder estar analisando o que eles querem fazer na próxima edição de Vampiro à Máscara, eles meio que mudaram drasticamente esse enredo aí da força de vontade, fundindo força de vontade, pontos de sangue e vitalidade numa única barra. Então, basicamente, você tem uma única reserva de energia, que é o Vitae, que vai fazer a função de força de vontade, de vitalidade e de pontos de sangue. E não, você não pode gastar sua Vitae para fazer as mesmas coisas que fazia anteriormente com força de vontade, como rerolar dados ou ter sucessos automáticos ou coisa assim. Aqui eles inventaram o Quickening, que é uma outra maneira de você modificar os seus testes para o seu benefício. Então, quando você faz uma rolagem de dados e essa rolagem é muito boa, cheio de 10 ali, você vai ganhar pontos de Quickening, que você pode utilizar lá na frente, futuramente, em outros testes, para melhorar esses testes. Em contrapartida, se você tiver jogadas muito ruins, um monte de 1 ali, o mestre, o narrador, ele vai ganhar pontos de drama. E esses pontos de drama vão ser utilizados ao longo da aventura para dificultar a vida dos personagens. Mudanças bem drásticas em relação a tudo que já vimos dentro do sistema storytelling e dentro de Vampiro à Máscara ao longo dessas edições todas que nós tivemos ao longo dos anos. E quanto ao Rio de Janeiro by Night, a construção da cidade do Rio de Janeiro para o mundo das trevas segue firme e forte, inclusive rolando mesas de RPG do cenário em diversos eventos diferentes. Muito provavelmente nós vamos ter mesas de Rio de Janeiro by Night rolando na zona oeste do Rio de Janeiro, no evento RPG+, em Sulacap, no Escambo Cultural, lá em outubro, tá? O Rio de Janeiro by Night é a construção da cidade do Rio de Janeiro, a capital do estado do Rio de Janeiro, para o mundo das trevas, seguindo a lore que está sendo desenvolvida dentro do Vampiro à Máscara 5ª edição. Mas a nossa colaboração aí para a construção do Rio de Janeiro, ela está indo bem além, porque ela também está construindo a Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, estabelecendo ali quais são as relações de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Belfor Roxo, Mesquita com a capital. E você encontra a construção do Rio de Janeiro by Night nas redes aí, no perfil Rio de Janeiro by Night e também no perfil do Iniciativa RPG, além de continuar me acompanhando por aqui e em todas as outras redes, onde eu também vou estar dando notícias de como está indo a construção desse cenário.